Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Direito Ambiental. Bom, nós estamos no último vídeo da nossa série, como já havíamos falado, seriam 4 vídeos. E nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre responsabilidade civil por dano ambiental. Bom, nós sabemos que a lesão, as condutas lesivas ao meio ambiente, elas ensejam reparação, responsabilização civil, responsabilização penal e responsabilização administrativa. Então, nós temos uma tríplice responsabilização, tríplice responsabilidade ambiental. Por isso nós tratamos um tema amplo, genérico, que fala sobre responsabilidade por dano ambiental. Nós trataremos aqui, nesses nossos vídeos de noções gerais, especificamente sobre a responsabilidade civil por dano ambiental, que é a responsabilidade, que é a obrigação de reparar o dano, de recompor uma vegetação suprimida, Então, é mais na seara civil mesmo, obrigação civil, responsabilidade civil, correto? Bom, então qual que é o fundamento constitucional para esse tema que nós vamos estudar? É o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que, vamos lá, o que diz a lei, o que diz a norma constitucional. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Bom, é esse finalzinho que que fundamenta a responsabilidade civil por dano ambiental, O dispositivo trata da tríplice responsabilidade penal, administrativa, mas ao mesmo tempo ela não retira a responsabilidade, a obrigação de reparar os danos causados pela conduta lesiva ao meio ambiente. Bom, então esse parágrafo 3º, ele fundamenta as 3 responsabilidades e nós trataremos aqui tão somente da responsabilidade civil. Bom, primeira observação, primeira especificidade com relação à responsabilidade civil é que essa responsabilidade tem natureza objetiva, ou seja, a obrigação de reparar o dano ambiental, ela independe de dolo ou culpa na conduta do indivíduo. A conduta lesiva do indivíduo não necessita ser dolosa ou culposa, basta que a conduta seja lesiva ao meio ambiente para surgir a obrigação de reparar o dano. E essa natureza objetiva está lá na Lei 6938 de 81, que trata da Política Nacional sobre o Meio Ambiente, o artigo 14, parágrafo 1º, que estabelece que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa que genérica, tanto dolo ou culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Portanto, esse dispositivo da Lei 6938 é o que fundamenta a responsabilidade objetiva, a natureza objetiva da responsabilidade civil por dano ambiental. Deixo claro e alerta, nós estamos tratando de responsabilidade civil, obrigação de reparar o dano. Esta responsabilidade é objetiva, natureza objetiva. Responsabilidade penal e administrativa, a responsabilidade é subjetiva. Então, a gente tem que ficar muito atento para não confundir. Responsabilidade penal e administrativa, exige-se a comprovação de dolo ou culpa para que surja a responsabilização. A civil, não. A responsabilidade é objetiva. Cuidado para não confundirem.
Bom, sobre também a responsabilidade civil, outro ponto importante é que a ela se aplica a teoria do risco integral. O que é essa teoria do risco integral? Ela não admite excludente de ilicitude. O fato de terceiro, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, que não é a vítima, é o meio ambiente, né? Não tem como nem arguir culpa exclusiva da vítima nesse caso. Brincadeiras à parte. Bom, então, além da responsabilidade civil ser objetiva, independente de dolo ou culpa, ela também se aplica a teoria do risco integral, que não admite a invocação pelo poluidor das excludentes de licitude. Então, nós vamos perceber que a responsabilidade civil ambiental é rígida. Existe uma maior rigidez, uma maior exigência em relação ao poluidor. Então, nós vamos notar aqui que essa obrigação de reparar o dano, ela é bem forte, ela é bem rígida, é objetiva, não precisa de comprovar dolo ou culpa, baseada na teoria do risco integral, que não admite que o poluidor invoque qualquer excludente de ilicitude. Então, é bem intensa justamente. Por quê? Porque quando se fala de dano ambiental, praticamente não é possível voltar ao status quo. Qualquer dano ambiental, algum fator será irreversível, em algum ponto, em alguma característica será irreversível. Porque o ambiente, o local, a região, o sistema ou o bioma atingido por um dano ambiental, fatalmente ele não retornará ao modo como era anteriormente. Claro, sabemos da força da natureza e que é da força que ela tem para se recompor, mas exatamente como era antes, dificilmente ela será. Então, por isso há um maior rigor quando se trata da punição, da sanção em relação ao poluidor, né? Com aquele que com sua conduta causa dano ao meio ambiente. Bom, e justamente com o fundamento nessa teoria do risco integral e na natureza objetiva da responsabilidade civil, o STJ já julgou, né, o entendimento de que o erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz de interromper o nexo causal na reparação por lesão ao meio ambiente. Ou seja, o poluidor, nesse caso julgado, nessa ação julgada pelo STJ, que chegou até lá, alegou fato de terceiro. O que ele alegou? Alegou que a administração, o órgão ambiental, concedeu a licença a ele. Então, ele não teve, de certa forma, culpa. A responsabilidade é do órgão ambiental que concedeu a licença. Então, é um fato de terceiro. A STJ não aceitou essa tese justamente fundamentada na teoria do risco integral. Bom, vamos lá. Outra característica importante da responsabilidade civil por dano ambiental é a solidariedade. Neste caso, havendo conduta lesiva ou havendo dano ao meio ambiente, quem irá responder? Tanto o poluidor direto, aquele que a atividade diretamente causa o dano, quanto o poluidor indireto, aquele que não deu causa direta ao dano, mas contribuiu para que aquele dano ocorresse. Um fato comum assim que nós podemos dar como exemplo de poluidor indireto que pode acontecer é do próprio Estado. Do próprio Estado, por meio de seu órgão ambiental que concedeu uma licença ambiental ou de forma até mesmo irregular, ou o poder público que não fiscalizou, que foi omisso até de forma deliberada em fiscalizar aquela atividade e posteriormente ocorreu um dano, uma situação de uma tragédia ambiental. Então, nós temos aí no Estado, na pessoa Estado, um poluidor indireto, porque ele contribuiu para aquele lesão ao meio ambiente. E o poluidor direto, o empreendedor.
né? Então, neste caso, a responsabilidade civil, ela é solidária, tanto o poluidor direto quanto indireto vai responder. E aí, nesse caso, é importante trazer o conceito de poluidor dado pela Lei 6938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, que fala que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, compreende? Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, compreendem a questão da solidariedade? Qualquer pessoa responsável por atividade e que cause degradação ambiental está compreendida no conceito de poluidor, portanto, tem responsabilidade por reparar o dano. E aí, mais uma vez, voltamos, o 14 parágrafo 1º fala que o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados. Então, fazendo uma análise, uma interpretação dos dispositivos da lei, sistemática dos dispositivos da lei, trazendo o artigo 14 parágrafo 1º, que fala que o poluidor tem que indenizar, responsável por reparar o dano. E ao mesmo tempo, quando a lei fala que o poluidor é pessoa física, jurídica, direta ou indiretamente, então nós temos aí o fundamento para a solidariedade, a responsabilidade civil. Perfeito? Bom, a responsabilidade civil por dano ambiental, desta responsabilidade decorre a obrigação próprio terreno. Lembra quando falávamos de espaços territoriais especialmente protegidos, que o Código Florestal trazia a questão da obrigação próprio terreno, que quem suprime vegetação, o proprietário seguinte é responsável também. Aqui, na responsabilidade civil, também se fundamenta essa mesma obrigação próprio terreno. Então, essa obrigação próprio terreno acaba afastando a própria exigência do nexo causal. Por quê? Um proprietário atual, com sua conduta, causa um dano ao meio ambiente. Por exemplo, uma área de preservação, um APP, ele vai lá, suprime a vegetação. Perfeito, cometeu um ato, uma conduta lesiva ao meio ambiente. Ele vende essa propriedade. O próximo proprietário, não foi ele que suprimiu a vegetação. Não foi ele que cometeu, com sua conduta, causou lesão ao meio ambiente. Mas ele irá responder, ele terá que reparar aquele dano. Ou seja, não foi ele não deu causa ao dano, mas irá responder porque é uma obrigação próprio terreno. Então, por isso se diz que acaba afastando o próprio nexo causal. Acaba afastando essa obrigatoriedade de que a conduta tenha causado dano, porque o proprietário, aquele que adquiriu o bem, não teve nenhuma conduta, não agiu, mas ele terá que reparar o dano. E aí, fundamentando isso também, o STJ chegou a esse entendimento que está assumulado na súmula 623, que fala que as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. Perfeito? Bom, outra característica da responsabilidade civil por dano ambiental, ela é a imprescritibilidade da pretensão reparatória. Ou seja, a pretensão de reparar o dano ambiental não prescreve. Só que esta imprescritibilidade, ela se refere à recomposição dos danos ambientais. Vou explicar. Às vezes, um dano ambiental, uma tragédia ambiental, ela também, juntamente com o dano ambiental em si, com o que ele causa ao meio ambiente, causa também dano a pessoas. Afeta a vida das pessoas, afeta o alimento de um pescador ribeirinho, por exemplo, afeta a casa, uma destruição, como por exemplo nas barragens, nas barragens que acabam estourando. Então, assim, junto com o dano ambiental propriamente dito, também existem danos às pessoas que estão próximas àquela ocorrência, àquele fato. Esses danos dessas pessoas, um dano material ou moral,
em relação aos indivíduos, ele prescreve. Esse prescreve a reparação dos danos que decorrem do dano ambiental. Esse prescreve. Mas os danos ambientais, a recomposição do dano ambiental diretamente, por exemplo, a obrigação do empreendedor de reparar de retirar do rio a poluição, por exemplo, aquele dejeto, aqueles minerais que foram para o rio, né, se fosse possível, por exemplo, a obrigação de reflorestar uma árvore, uma área desmatada. Essa obrigação que é de recompor o dano ambiental, essa não prescreve. Correto? Foi compreendido? E esse entendimento já está consolidado no STF, no Supremo Tribunal, no informativo 983, em que ele afirmou e reafirmou, na verdade, que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Perfeito? Bom, outra característica é a possibilidade de inversão do ônus da prova, ou seja, incumbe ao poluidor provar que não poluiu. Então, observem o rigor, a responsabilização civil por dano ambiental é muito rigorosa, existe um rigor mesmo em relação a ela, justamente por aquilo que nós já falamos, o impacto de um dano ambiental muitas vezes é irreversível, e como isso afeta a qualidade de vida das pessoas também. Então, por isso exige um rigor. Então, se ocorre o dano ambiental, se o empreendedor ou mesmo a pessoa física, não vamos falar de uma atividade que às vezes a gente pensa muito no empreendimento que causa o dano, mas também as pessoas, os indivíduos, também causam dano ambiental. Então, essa possibilidade de inversão do ônus da prova coloca o ônus de provar que não poluiu ao poluidor. Por que eu digo provar que não poluiu? Porque não adianta, como a responsabilidade é objetiva, não adianta ele falar que não teve culpa. Como a responsabilidade é pela teoria do risco integral, não adianta ele falar que foi um outro, culpa de outro terceiro, ou que foi um caso fortuito. Então, olha o rigor da responsabilização civil. E aí, em razão disso, além disso tudo, também coube ele provar que não poluiu. Então, na verdade, quando a gente fala de inversão do ônus da prova, a única alternativa que resta ao poluidor é provar que não poluiu. Porque não adianta provar que não teve culpa, não adianta provar que foi outra pessoa, ou que foi caso fortuito. Não adianta provar isso, porque de qualquer forma isso não tira a responsabilidade. A única coisa que tira é ele provar que não poluiu. Inclusive entendimento simulado 618 do STJ, que fala que a inversão do ônus da prova aplique-se às ações de degradação ambiental. Feito? Bom, outra característica da responsabilidade civil por dano ambiental é a aplicação do princípio da reparação integral, ou seja, então nós temos uma cumulatividade. O poluidor, aquele que causa lesão ao meio ambiente, a ele pode ser imputada a responsabilidade, tanto uma obrigação de fazer, quanto uma obrigação de não fazer, como uma obrigação de indenizar, pecuniária. É claro que se prefere, quando se trata de dano ambiental, sempre a recomposição ou a reparação in natura. Essa é a primeira, está em primeiro lugar, a reparação in natura, ou seja, recompor a área que ele devastou. Mas se em último caso também não for possível, há a obrigação de indenizar também. Mas nada impede que também seja cumulativa. Por exemplo, uma atividade em que precisa de devastar, vamos supor, suprimir determinada área de vegetação. Por exemplo, vamos colocar 10 metros quadrados, um exemplo de vegetação. O poluidor foi lá e já devastou 5. Qual que seria a obrigação de fazer? Recompor os 5. Qual a obrigação de não fazer? Não devastar os outros 5. E a obrigação de indenizar?
de repente, uma obrigação acessória, um outro dano que ele tenha causado, ou de repor para determinada comunidade que ele acabou atingindo com aquela devastação, em pecúnia. Então, assim, enfim, aplique-se o princípio da reparação integral, e aí o poluidor pode ser condenado, obrigado a tanto fazer quanto não fazer, quanto indenizar em pecúnia, correto? Bom, enfim, então, uma breve revisão dos temas, né, dos aspectos principais da responsabilidade civil por dano ambiental. Primeiro, natureza objetiva, independe de dolo ou culpa. Segundo, aplica-se a teoria do risco integral, né, não se admite a invocação de excludente de ilicitude. Aplica-se também a solidariedade, é uma obrigação solidária, tanto poluidor direto quanto indireto tem obrigação de indenizar, de reparar, né, o dano. A obrigação é próprio terreno, ou seja, ela transfere-se ao sucessor ou proprietário da área, é uma obrigação real, né, ela acompanha o bem. A imprescritibilidade, ou seja, a reparação por dano ambiental é imprescritível. A aplicação da inversão do ônus da prova, ou seja, caberá ao poluidor provar o fato contrário, provar que não poluiu, como nós já havíamos conversado, e a aplicação do princípio da reparação integral, a cumulatividade, tanto a obrigação de fazer, não fazer, quanto de indenizar. Bom, alunos, é isso, fizemos aqui o nosso breve noção sobre responsabilidade civil por dano ambiental. Ficando aí com esse resuminho final, vocês conseguirem guardar, tá ótimo. E agradeço, né, por ter nos acompanhado nesses 4 vídeos. E não se esqueçam, e se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem também, ok? Então, um grande abraço e até a próxima!